Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Google Academy. Eu sou Isabela Cardoso, trabalho aqui no Google como especialista de privacidade, trabalho no Google há quase 8 anos, então já passei por áreas de parceria e hoje meu trabalho é basicamente trabalhar com os nossos grandes anunciantes e agências na preparação para a privacidade. E hoje eu estou aqui para falar sobre esse tema tão importante, tão necessário dentro da indústria de mídia digital, e eu não estou sozinha. Então, tem uma convidada super especial, queria deixar ela se apresentar, ela vai voltar mais tarde, mas eu tenho aqui a Carol Medina com a gente. Carol, se você quiser se apresentar. Oi, Isa, obrigada e obrigada pelo convite. Oi, pessoal, eu lidero a área de Chrome Partnerships para a América Latina no Google e Private Sandbox é um dos projetos que a gente desenvolve nessa área. É um prazer estar com vocês aqui hoje e eu volto daqui a pouquinho para contar um pouco mais sobre ele para vocês. Maravilha. Obrigada, Carol. Até já já. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos falar então o nosso tema de hoje é o fim dos cookies terceiros, mais especificamente, a ideia hoje é a gente trazer um conteúdo muito simples, muito direto sobre o que vocês precisam saber para essa preparação, para esse fim dos cookies terceiros, que são esses identificadores tão importantes dentro do ecossistema de mídia digital. A nossa agenda é super simples. Eu vou começar trazendo um contexto de privacidade, então se você ainda está um pouco perdido em relação a essa temática, não entende muito o que precisa ser feito, não se preocupe, a ideia é justamente a gente voltar do início e passar no passo a passo do que a gente acredita ser importante nessa preparação. E depois a gente vai ter um bate-papo com a Carol Medina, que vocês acabaram de conhecer, que representa o Google Chrome, para a gente falar do Privacy Sandbox, que também é uma iniciativa que está toda hora aí na imprensa, a gente lê muito sobre ela, mas a gente entende que pode ainda haver muita confusão, então a ideia é a gente bater um papo também super bacana e super direto sobre ele, tá bom? Então, vamos lá, vou começar com um contexto de privacidade e falar um pouquinho também sobre a preparação olhando para os produtos Google. E pessoal, tem um ponto importante que eu já estava esquecendo, que é uma novidade super bacana. Falei que a gente vai falar bastante hoje aqui sobre os produtos Google e como se preparar. A gente tem um guia de privacidade, pessoal, para as nossas agências e anunciantes que explica o passo a passo de tudo que eu vou falar hoje, em muito mais detalhes. E a novidade é que esse guia está sendo, na verdade, revisitado, então a gente está lançando uma nova versão, na verdade a gente acabou de lançar uma nova versão desse guia, então eu vou falar dele o tempo todo, vou sempre lembrar desse guia, desse link aqui, mas lembre-se que g.co/guia tracinho privacidade, vocês têm todas as informações dos nossos produtos, tá? Quase esqueci, mas é um ponto super, super importante, de novo, vou relembrar vocês a todo momento, bom? Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre esse contexto de privacidade, sobre as estratégias do produto Google. E pessoal, não tem como a gente começar a falar sobre privacidade, falar sobre preparação dos nossos clientes, das nossas agências, sem começar lembrando por que a gente está aqui, o que está acontecendo, por que privacidade é um tema que está tão em alta, por que a gente fala tanto sobre isso. E o resumo, pessoal, é que as expectativas das pessoas em relação à privacidade mudou. Tenho certeza que até mesmo vocês devem ter começado a pensar mais sobre como os seus dados estão sendo usados pelas empresas, o que está acontecendo por trás das câmeras ali. Então, vocês estão mais preocupados, essa é uma tendência que a gente vê a todo momento. E trazendo um pouco de dado para vocês, pessoal, a gente sabe que 64% dos consumidores, olha só que dado forte, dizem não confiar nas empresas para proteger os seus dados pessoais. Então, os consumidores, eles querem saber se seus dados estão seguros, eles querem ter certeza que os seus dados não estão sendo usados de modo indevida, e eles também querem ter a capacidade de controlar os seus dados. Então, as pessoas estão ficando mais preocupadas em relação à privacidade dos seus dados, e dentro do universo de anúncios, isso também é algo muito forte, pessoal. Tudo isso, toda essa crescente preocupação tem gerado respostas na indústria. Então, a gente tem visto várias movimentações, tanto do ponto de vista de governos, com regulamentações de privacidade, quanto do ponto de vista de tecnologia, que visam, pessoal, basicamente responder a essas novas expectativas, a esse novo momento das pessoas. Então, falando um pouquinho de regulamentação,
a gente sabe que diversas regulamentações de privacidade surgiram no mundo. Inclusive, a gente tem a nossa própria aqui no Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Hoje o nosso foco não é nas regulamentações, mas sim nesse segundo pilar aqui, que são as mudanças de tecnologia. Então, também as pessoas ficando mais preocupadas, a gente tem visto empresas de tecnologia, assim como o Google, olhando mais para a questão de restrição de coleta de dados individuais nas pessoas, como, por exemplo, os cookies terceiros ou identificadores nos dispositivos. Dando um zoom nessas mudanças de tecnologia, pessoal, e fazendo aqui uma retrospectiva muito rápida, eu gosto sempre de dividir entre web e app. Apesar de terem muitas similaridades, a gente está em estágios um pouco diferentes sobre essas mudanças. Então, falando um pouco da web, a gente sabe que o cookie, pessoal, foi desenvolvido há muito tempo, lá em 94. E um cookie, sendo bem simplista, é basicamente um código de texto que serve para identificar uma ação de um usuário, que serve para lembrar, né, quando você volta um site, para aquele site lembrar de você. E esse cookie foi desenvolvido lá há muito tempo, em 94, para melhorar a experiência na web, para melhorar a experiência dos usuários. Mas o uso desse cookie, a gente vai falar mais sobre isso, ele acabou saindo do controle, pessoal, dentro do ambiente, principalmente aqui da publicidade digital. E o que aconteceu é que ao longo dos anos, os cookies, mais especificamente cookies terceiros, que são esses códigos aí esses pedacinhos de código que são criados por sites diferentes daqueles que vocês entram, eles começaram a ser restringidos por alguns navegadores já em 2019. Naquele mesmo ano, o Google Chrome anunciou uma iniciativa chamada Privacy Sandbox, que a gente vai falar mais com a Carol já já, mas que, em resumo, visa buscar alternativas a esses identificadores, a esses cookies terceiros dentro do ambiente da web. Então, a gente está no momento agora de desenvolvimento dessas alternativas a esses cookies terceiros, então com o Google Chrome e com toda a indústria, e de novo a gente vai falar mais sobre isso com a Carol, tá, pessoal? Além disso, se a gente olha para o universo de apps, a gente tem algumas coisas similares. A gente também tem identificadores que têm essa função de reconhecer um usuário, de conseguir personalizar experiências, e a gente tem esses identificadores tanto em Android quanto em iOS. Talvez vocês ouviram falar sobre algumas políticas que a Apple colocou em prática recentemente, conhecidas até como ATT, que basicamente restringem, trazem, na verdade, novas restrições para o uso desse identificador em ambiente iOS. O Android, recentemente, esse ano, inclusive, anunciou uma iniciativa também do Privacy Sandbox para Android, que é uma iniciativa ali paralela à iniciativa do Chrome, mas que compartilha muitos princípios e tem a ideia também de achar alternativas. Mas, de novo, tudo que é Privacy Sandbox, a gente vai bater um papo bem legal com a Carol já já. Tá bom? Então, assim, pessoal, muita coisa vem acontecendo, muitas novidades, muitas informações, as coisas estão mudando de uma maneira muito rápida, e talvez a pergunta que vocês devem estar se fazendo é o que isso significa para mim no meu dia a dia. E se a gente for bem direto ao ponto, pessoal, eu posso dizer que essas mudanças relacionadas a identificadores, aos cookies terceiros, por exemplo, elas podem impactar diretamente o marketing digital, porque elas impactam a maneira com que a gente vem coletando dados há muito tempo. Então, se, por exemplo, a gente vem coletando dados e a gente usa esses dados, esses cookies terceiros, para a gente conseguir mensurar a performance das nossas campanhas e para a gente conseguir ativar mídia, mais especificamente aqui eu me refiro a personalizar a audiência e otimizar bid. E se de repente esses cookies terceiros deixam de existir, o que vai acontecer é que eu não vou conseguir mais coletar esses dados. Se eu não consigo mais coletar esses dados, consequentemente, eu não consigo mais alimentar ali as minhas funções de mensuração e de ativação de mídia. E tudo isso, pessoal, pode começar a quebrar. A gente pode, sim, ter muitos impactos relacionados ao fim desses cookies terceiros. Mas, e aí eu sempre falo isso, todas as vezes que eu converso com os nossos clientes e agências aqui do Google, apesar da gente estar falando de uma mudança muito grande e desafiadora, existe uma luz no fim do túnel, tá, pessoal? E a verdade é que a gente está passando por um momento que é uma mudança que pode ser evolucionária. Então, esses cookies terceiros, eles já deixaram de ser ideais porque as pessoas esperam. Lembra que as expectativas estão mudando? Então, é uma hora da gente pensar em como a gente pode continuar fazendo publicidade, continuar tendo performance, mas não mais dependendo desses identificadores individuais. Então, é um desafio, uma oportunidade, uma mudança
evolucionária, né, pessoal? É uma oportunidade da gente evoluir como indústria. E aí vem a pergunta, né? Ok, Isa, vamos evoluir como indústria, mas como que a gente vai evoluir como indústria? Muito se fala sobre o fim dos cookies e eu ainda não sei exatamente o que fazer. Pessoal, resumidamente, aqui no Google, a gente acredita que não tem uma solução mágica. Adoraria chegar aqui para vocês e falar, pessoal, os cookies terceiros vão deixar de existir e é só apertar esse botão. Infelizmente não é isso. A gente acredita que um conjunto de soluções juntas vão possibilitar que a gente atinja a performance aliada à privacidade dos usuários. Três grandes frentes dessas tecnologias, pessoal. Primeiro, soluções em infraestrutura de dados próprios. Segundo, automação, modelagem e aprendizado de máquina. E terceiro, novas tecnologias que ainda estão sendo desenvolvidas, como, por exemplo, as tecnologias do Privacy Sandbox. Como eu disse, o terceiro pilar ainda está em desenvolvimento, a gente vai bater um papo com a Carol, mas vamos começar olhando para o que a gente pode fazer hoje já, pessoal, que são esses dois primeiros. Então, dados próprios e tecnologias de automação, modelagem e aprendizado de máquina, tá bom? Então, aqui eu já falei, né? As duas primeiras frentes são velhas, conhecidas e acionáveis hoje. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que está escutando já ouviu falar da importância de dados próprios. Mas vamos só relembrar. Primeiro, o que são dados próprios? São dados que vocês coletam diretamente do seu usuário, dentro do seu site ou do seu aplicativo. E esses dados, pessoal, eles são considerados bons, melhores, porque, primeiro, são dados que só você. Segundo, são dados muito precisos, então você está coletando diretamente, não tem ninguém passando esse dado para você. Então a gente fala que eles têm muita qualidade e eles vão te ajudar a gerar insights melhores e, de novo, que só vocês vão ter. Então é uma vantagem aqui muito importante que vocês vão ter. E aí, só para dar um pouco também de dado para vocês entenderem por que a gente fala tanto de dados próprios, a gente vê que os profissionais de marketing que usam os dados próprios, eles podem gerar o dobro de receita incremental com um único posicionamento de anúncio ou com uma única estratégia de comunicação. E a gente vê também que profissionais de marketing que conseguem usar os dados próprios de maneira eficiente, vê aí uma melhoria de 1,5 vezes, né, e eficiência dos custos em relação a empresas que não têm essa integração de dados próprios. Então, se você ainda não começou a pensar na sua estratégia de dados próprios, a hora é essa, pessoal. Então, muito, muito importante mesmo. E aliado a isso, outro pilar também que, de novo, acionável hoje, já está pronto, é o pilar de automação, modelagem e aprendizado de máquina. Eu sei que viraram aí alguns jargões da indústria, mas só para vocês entenderem, a gente está falando de tecnologias que vão ajudar vocês a terem escala, tanto usando os dados próprios que vocês vão ter, como também usando outros sinais, como, por exemplo, sinais contextuais, sinais geográficos. E essas tecnologias são importantes, pessoal, e vão ser mais ainda, porque lembra que a gente vai ter uma escassez de dados, então os cookies terceiros não vão mais existir, então a gente vai ter que contar com outras alternativas e por isso que essas tecnologias vão ser tão importantes. Então, aqui, só para dar também um exemplo para vocês, a gente já usa aprendizado de máquina nos nossos produtos há muitos anos e vamos usar cada vez mais, mas a gente vê um aumento aí de 35% no desempenho de campanhas que usam essas tecnologias de aprendizado de máquina. Bom, então, de novo, essas duas frentes já estão prontas para ser acionáveis e eu venho falando isso já há bastante tempo aqui com os nossos anunciantes, com as nossas agências e a pergunta, ou na verdade o feedback que vem sempre é falar, poxa, Isa, já ouvi falar tanto sobre isso, mas eu ainda não sei o que fazer, não sei por onde começar, pessoal. Então, lembrando até ali, vou relembrar agora que a gente tem o link do nosso guia de privacidade, que vai mostrar para vocês exatamente o que a gente acredita que vocês devem fazer para se preparar, mas para facilitar, eu trouxe um resumo aqui, então quando a gente fala, poxa, dados próprios, soluções de modelagem, automação, né, eu sei, de novo, isso pode não ser tão tangível, então vamos tangibilizar isso. A gente simplificou e colocou aqui 6 soluções que a gente considera prioritárias dentro desses dois pilares de dados próprios e automação e modelagem, pessoal. Então, se você não sabe por onde começar, você tem que começar por aqui. Antes de pensar em qualquer coisa mais avançada, isso daqui é realmente o primeiro passo, pessoal. Então, 6 soluções simples, pessoal, e é, de novo, a melhor maneira de começar. Então, vamos falar quais são essas 6 soluções. Primeiro,
olhando para uma parte de construção de dados próprios e mensuração desses dados, pessoal. A gente fala de 3 soluções. Primeiro, tagueamento global. Segundo, conversões otimizadas. E terceiro, o Google Analytics 4. Primeiro, tagueamento global. O que é esse tagueamento global? Pessoal, basicamente, a maneira de vocês fazerem o tagueamento para conversões de vendas online que tem como base cookies primários. Antigamente, as nossas tags, elas se baseavam em cookies terceiros, mas já com as primeiras mudanças dos navegadores, a gente fez uma adaptação desse tagueamento e hoje ele é baseado em cookies primários. Mas a gente ainda vê muitos clientes usando as tags antigas, que ainda não se adaptaram. Então, é muito importante vocês terem a certeza que vocês estão usando esse tagueamento em todas as páginas do site e baseado em cookies primários. E por que isso é importante, pessoal? Porque vocês aumentam a acurácia da mensuração. No mundo onde os cookies terceiros não vão mais existir no Chrome, vocês vão continuar medindo essas conversões online com base em cookies primários. Além disso, esse tagueamento global é requisito para algumas outras funcionalidades, como, por exemplo, as conversões otimizadas. E antes de falar das conversões otimizadas, só vou lembrar que recentemente a gente teve uma sessão do Google Academy com o Rafael Azevedo e com o Jorge falando especificamente sobre as conversões otimizadas, então vale a pena também relembrar essa sessão. Mas, resumidamente, o que são as conversões otimizadas? É um recurso, pessoal, que vai ajudar o seu tagueamento, então ele vai complementar o seu tagueamento, trazendo dados próprios, e ele vai permitir que vocês consigam mensurar ainda com mais acurácia, as suas vendas online em ambientes sem cookies terceiros. Então, um exemplo para vocês. Se vocês pegam algum navegador que já não tem cookie terceiro e você tem uma campanha no YouTube, você tem essa campanha no YouTube, você tem um usuário que viu a sua campanha no YouTube, mas não clicou naquela campanha. Um dia depois, ele foi no seu site e foi ali e fez uma compra. Hoje, a gente tem dificuldade em fazer essa mensuração, em conectar aquela visualização no YouTube com uma compra. Se vocês utilizassem as conversões otimizadas, vocês poderiam enviar para a tag do Google informações de dados próprios, então do cliente, como e-mail, telefone, endereço, e a gente ia conseguir entender que aquele usuário, caso ele tivesse logado no YouTube, assistiu aquele vídeo. Então, a gente consegue conectar melhor as pontas, pessoal, tornando de novo a mensuração mais acurada. Por fim, dentro desse primeiro pilar de construção e mensuração de dados próprios, a gente tem o Google Analytics 4, que é a nova versão do Google Analytics. E o Google Analytics está mudando, está evoluindo por diversos motivos, e um deles é porque o mundo está mudando em relação à privacidade. Então, o Google Analytics 4 é um produto que vai estar pronto para oferecer uma mensuração durável, com base em modelagem, modelos preditivos, sem a dependência dos cookies terceiros, tá, pessoal? Então, muito, muito importante olhar e pensar nessa preparação do Google, nessa transição do Google Analytics 4, que, de novo, é a nova versão do Google Analytics. Por fim, pessoal, as outras 3 soluções estão aqui na parte de ativação de mídia. E aí eu trago para vocês os lances do Firebase, caso vocês façam campanhas de aplicativo. Trago também chamada segmentação otimizada ou expansão de audiências e a segmentação por listas de clientes. Então, primeiro, o que são esses lances do Firebase? Se você faz campanha por aplicativo, pessoal, a gente recomenda que vocês façam lances com base em dados, em eventos first party, eventos próprios de vocês que vêm do Firebase. E por que isso, pessoal? Fazer esses lances com base nesses eventos, usando esses dados próprios de vocês, vai aumentar a performance da compra das suas campanhas de aplicativos. Então, a integração entre o Firebase e o Google Ads é excelente e você tem vários ganhos utilizando os lances do Firebase. Em inglês, a gente fala muito de Firebase Bee. Além disso, e agora indo de novo para o ambiente da web, a gente tem a segmentação otimizada ou expansão de audiência se você usa DV360. E basicamente é um recurso que vai expandir o alcance das suas audiências, sem precisar usar cookies terceiros. Então, em ambientes que ele já não existe, já é ótimo esse recurso e vai se tornar ainda mais eficiente, pessoal. Então, pensa que você está atingindo uma audiência específica. Quando você habilita esse recurso, você consegue ir além, atingindo ainda audiências relevantes, mas sem precisar desse sinal terceiro que vai deixar de existir no Chrome muito em breve. Por fim, pessoal, último, e vou parar de falar de produto e vou de novo recomendar para vocês o guia de privacidade.
é a funcionalidade de segmentação por listas de clientes, também chamada de Customer Match em inglês, que basicamente é um recurso que vai combinar os dados próprios que vocês têm dos seus clientes com os dados que o Google tem dos seus clientes logados. Então, o que a gente vai poder fazer em YouTube e na busca do Google e também no nosso inventário de Discovery, a gente vai conseguir fazer essa combinação, esse match, e a gente vai conseguir encontrar essas audiências, achar audiências similares, também sem depender desses cookies terceiros, porque esse é um dado próprio que você tem do seu cliente: e-mail, telefone e endereço. Muito importante lembrar que sempre que a gente fala desses dados próprios que vocês têm dos clientes, nessa funcionalidade de segmentação por listas de clientes, ou até mesmo nas conversões otimizadas, a gente fala de um uso, pessoal, hasheado desses dados. Então, o Google só vai receber esses dados de uma maneira hasheada, segura, porque, claro, a gente entende que existe uma grande preocupação e deve existir sim em relação à segurança desses dados dos seus clientes. Tá bom? Então, pessoal, querem saber mais? O nosso guia de privacidade tem todos os detalhes de como implementar. Aqui é realmente a gente tentando simplificar o que seria, né, o início dessa preparação, olhando para 6 soluções fundacionais. Isa, mas eu ouvi falar de muitas outras. Pessoal, tem muita coisa sim para ser feito. Mas se você ainda não olhou para essas, minha recomendação é: vamos parar, vamos botar a bola no chão e vamos começar a olhar para cá. Tá bom? Além disso, pessoal, então, além dessas 6 soluções, desses 2 pilares que eu falei que já existem, que já estão prontos, dados próprios, automação, modelagem e machine learning, a gente tem o pilar de tecnologias que estão sendo desenvolvidas, e aí é o nosso papo de já com a Carol, com as tecnologias do Privacy Sandbox. Resumidamente, pessoal, esse é um pilar muito importante, tá? Dentro do nosso futuro dos produtos para fazer essa substituição dos cookies terceiros, mas é importante lembrar, e muita gente acaba confundindo, que esses sinais do Privacy Sandbox, que são novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, eles vão ser importantes, mas eles não vão ser os únicos, né? Então a gente está falando sempre de um conjunto de soluções que vão ajudar a gente a chegar nesse futuro, que vão ajudar a gente a ter alternativas aos cookies terceiros. Mais especificamente, hoje a gente usa os cookies terceiros para ter vários sinais dos usuários, e no futuro a gente vai começar a usar esses sinais do Privacy Sandbox, que não dependem desse rastreamento individual dos usuários conforme eles navegam na web. A gente vai pegar esses sinais novos, que vão ser muito melhores sobre a perspectiva de privacidade dos usuários, e a gente vai continuar usando os sinais que a gente já usa hoje, que a gente chama de sinais duráveis. Então, a gente vai continuar usando os seus dados próprios, sinais contextuais, e, de novo, a gente vai usar muito, pessoal, as tecnologias, automação, modelagem, aprendizado de máquina, para a gente conseguir evoluir cada vez mais os nossos produtos, de novo, sem precisar desses cookies terceiros. Tá bom? Então, tecnologias que ainda estão sendo desenvolvidas, nenhuma ação necessária ainda para vocês aqui, a não ser, claro, aprender, se atualizar, entender o que está acontecendo, e é justamente a nossa segunda parte, o bate-papo com a Carol, vai ser sobre isso. Bom? Então, pessoal, antes de chamar a Carol para o papo, vou falar, já falei muitas vezes e vou falar de novo do nosso guia de privacidade. Eu sou muito fã desse material. Como eu falei, essa é uma versão nova, reformulada. Se você já viu esse guia de privacidade no ano passado, vejam de novo, porque é uma nova versão. Aqui a gente fala muito mais de aplicativo também, a gente fala sobre as novidades, o que aconteceu nesse último ano. Então, acesse g.co/guia privacidade. Lá vocês vão ter mais detalhes sobre aquelas 6 soluções que eu falei, duráveis, que já estão prontas para vocês implementarem, com links para a central de ajuda. Então, sim, é o material que tem que ter aí do ladinho da mesa de todo profissional de marketing, porque é como vocês conseguem entender o que fazer, e também está cheio de case legal, inclusive cases aqui de anunciantes do Brasil, para vocês entenderem como que eles estão se preparando. Tá bom, pessoal? E com isso, vou chamar aqui a Carol Medina para a gente bater um papo sobre o Privacy Sandbox. Então, a Carol já se apresentou no começo, mas, Carol, queria começar agradecendo você por estar aqui. Eu trabalho com privacidade aqui com os nossos anunciantes e agências há algum tempo, e eu acho que esse é o assunto que tem mais dúvida, que as pessoas, né, mais perguntam. A gente lê muito a respeito, mas, né, acho que ainda a gente precisa falar mais sobre ele. Então, esse convite, essa ideia de te convidar aqui, Carol, surgiu com base nisso, nesses pedidos. Então,
antes de mais nada, muito, muito obrigada por ter topado estar aqui com a gente hoje, Carol. Isa, como eu já falei, é um prazer estar aqui. Obrigada a você pelo convite. E acho que uma das missões do time é exatamente isso, é fazer com que o nosso ecossistema entenda e participe ativamente dessa iniciativa que é tão importante, que é a iniciativa de Private Sandbox. Legal, legal, Carol. Então, assim, eu falei, tentei um pouquinho na apresentação falar um pouquinho do que era o Private Sandbox, mas eu acho que a gente pode voltar, né, Carol? De novo, botar a bola no chão. Eu acho que a minha primeira pergunta para você é, Carol, o que que é o Private Sandbox, né? Para quem ainda né, não entendeu, está lendo, ainda está um pouco confuso, e não só isso, né? O que que é o Private Sandbox, mas por que que ele foi criado, Carol? Assim, por que que tanto se fala sobre ele, tanto investimento, né? O que está acontecendo, Carol? Essa é uma ótima pergunta, vamos começar por ela. E aí, acho que para responder, você já mencionou um pouco sobre cookies e o histórico, mas vamos voltar lá atrás, lá em 94, quando o Third Party Cookie foi criado, para que a gente consiga entender aonde que a gente está no momento atual, né? Então, os cookies de terceiros, eles têm sido a base, né, da publicidade digital por mais de 20 anos. E como você mencionou, ele foi criado lá em 94 por um engenheiro da Netscape que estava tentando resolver este problema que o site tinha uma péssima memória. Então, toda vez que o usuário entrava em um novo site, né, esse site falava, opa, quem é essa pessoa? Né? A gente nunca viu ele antes. Então, esse arquivo que é salvo pelo navegador, com pequenas strings de texto, né, eles armazenam essas informações e auxiliam na resolução desse problema, mas que com o passar do tempo começou a ser utilizado mais amplamente, né? E aí a indústria hoje reconhece que essa tecnologia não é a tecnologia ideal sob a perspectiva de privacidade dos usuários, né? Então, através dessa tecnologia é possível além de casos de uso como, por exemplo, personalização, né, ou carrinho de compra, também a identificação dos usuários através dessas pequenas combinações, né, desses pequenos pedaços de dados que são salvos dentro desse arquivo. E aí essa pressão por privacidade que você mencionou, né, surge através dessa crescente preocupação e demanda, né, por privacidade na web, impulsionando essas mudanças de legislação e de tecnologias, e as empresas desse segmento começaram a estruturar, né, uma resposta para essa demanda lá em 2016. Em 2019, alguns navegadores anunciaram o fim do suporte de cookies de terceiros, né, by default, e o Chrome anunciou esse plano de descontinuar também o suporte a cookies de terceiros, introduzindo essa iniciativa que chama Private Sandbox, que é uma iniciativa colaborativa e pública, né, que está sendo desenvolvida em conjunto com a comunidade web. E aí, como você também mencionou, em fevereiro desse ano a gente anunciou o Private Sandbox para Android. Então a gente tem o Private Sandbox como uma iniciativa guarda-chuva, né, com conceitos bastante semelhantes entre elas, implementações técnicas distintas, tá? Então, essa forte demanda de privacidade de usuários, reguladores e de todo o ecossistema é um desafio hoje, dado que no desenvolvimento das tecnologias, muitas das funcionalidades ainda são dependentes de tecnologias como Third Party Cookie, que não foram desenvolvidas naquela época com um mindset de privacidade. Então, o browser hoje não tem como verificar se essas informações estão sendo utilizadas para algo como personalização de experiência, né, ou a identificação do usuário que fere a nossa privacidade. Então, a iniciativa ela tem como objetivo construir uma experiência de navegação na web mais privada para os usuários, mantendo ao mesmo tempo essa web saudável, livre e aberta que a gente possui. Então, nós, Chrome, a gente está trabalhando com a comunidade web, stakeholders de indústria, para desenvolver essas novas tecnologias com foco em privacidade, suportando um ecossistema saudável e sustentável para todos os players, né? Então, publishers, anunciantes e usuários, né? Todos que fazem parte dessa iniciativa. Então, esse é um projeto de desenvolvimento colaborativo, a gente tem discussões na comunidade envolvendo browsers, edtechs, martechs, publishers, anunciantes, reguladores, onde a gente busca alcançar esse equilíbrio entre privacidade e funcionalidade, e que requer o envolvimento de todos, né, para que a gente consiga testar, aprender e melhorar essas tecnologias. Bem legal, Carol. Que aula aí pra gente, hein? Obrigada. E, Carol, gostei muito do que você falou por último, né? De equilíbrio.
Eu acho que é um termo que a gente vem pensando muito, né, nesse equilíbrio entre funcionalidade e privacidade. Mas assim, Carol, como que isso vai ser alcançado na prática mesmo, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. É um desafio, Isa. A proposta dessas novas tecnologias, né, é desenvolvê-las aí baseado em casos de uso, né, ou finalidade específica, né, dado que essa tecnologia de third party cookie atualmente, ela é generalista. Então, o que a gente busca é assegurar mais privacidade, transparência e também controle para o usuário. Então, isso inclui o desenvolvimento de APIs ou de APIs construídas para suportar a indústria de advertising, né, que é o que a gente está falando aqui hoje, e que, como a gente sabe, é parte crítica desse ecossistema e que torna viável os conteúdos que a gente tem hoje na web. Mas a gente também está discutindo o desenvolvimento de outras funcionalidades que sites precisam ter, como, por exemplo, detecção de fraude, identidade ou customização de conteúdo de acordo com o device do usuário. Né? Então, quando essas APIs ou APIs estiverem finalizadas, após extensivas fases de testes com a comunidade e a adoção e migração dessas tecnologias, aí sim o Chrome vai fazer o phase out dos third-party cookies no navegador. Né? E a gente vai continuar esse trabalho, porque o objetivo é mitigar que qualquer outra forma, né, de tracking do usuário, né, que coloque a privacidade, a nossa privacidade em risco, né, apareça, não só substituindo o third-party cookie por qualquer outro método de traqueamento. Então, esse é um dos objetivos principais da iniciativa também. Bem legal, Carol. E eu tô vendo assim, você está falando bastante sobre indústria, desenvolvimento, diferentes atores dessa indústria envolvidos. Você pode explicar para a gente, Carol, assim, a gente que está mais fora, né, desse dia a dia, como que funciona esse processo de desenvolvimento de novas tecnologias? Isa, posso sim. Então, assim, deixa eu dar um high level para vocês desse processo, tá? As fases de desenvolvimento de uma API, de uma API, passa principalmente por três fases. Então, discussão, teste e adoção. E a gente está falando isso como padrão de mercado. Então, a gente está trabalhando com a indústria para desenvolver as soluções que tenham esse equilíbrio entre funcionalidade, né, e privacidade. Então, foram oferecidas mais de 30 propostas, algumas delas já estão sendo testadas, outras já estão em fase de adoção. E para quem quiser saber mais detalhes sobre esse processo, vocês podem acessar o privacysandbox.com, onde lá tem todas as informações detalhadas sobre o desenvolvimento, as discussões e as propostas, né, em que estágio, né, que essas propostas estão. Agora, parte super importante desse processo é o feedback da comunidade, né, que eu comentei aqui anteriormente. Então, a gente tem um processo de feedback explicado em detalhes na página da iniciativa, privacysandbox.com, com todos os possíveis canais para submissão de feedbacks públicos. Então, a ideia é fomentar a participação da indústria nesse processo de forma colaborativa, né, entendendo o que funciona, o que não funciona e o que pode ser melhorado. Né? Então, um exemplo desse processo é o que aconteceu com a proposta de Topics, né, que anterior chamava Flock. Então, muitos perguntam por que Topics está substituindo o Flock. Então, a gente iniciou esses testes do Flock em 2021 e a gente recebeu uma grande quantidade de feedbacks nesse momento, né, focado principalmente em temas de privacidade e transparência. Então, a proposta de Topics reflete esse feedback que foi dado, né, para a comunidade e aborda o mesmo caso de uso geral do Flock de uma maneira substancialmente diferente. Então, como o design da proposta ficou bastante diferenciado, né, ou seja, difere bastante da proposta inicial de Flock, aí fez sentido a gente oferecer uma outra proposta técnica para a comunidade, né, que se chama Topics. Então, esse processo a gente busca transparência, né, colaboração e feedback para que a gente consiga testar funcionalidade, privacidade e principalmente identificar quais são os pontos de melhoria para que a gente encontre esse equilíbrio entre privacidade e funcionalidade para todos. Não, bem legal, Carol. Eu acho que só fazendo gancho nisso que você acabou de falar, acho que uma pergunta que a gente recebe muito, muito aqui, Carol, assim, quem deve testar essas tecnologias do Private Sandbox, né? E aqui a gente tem vários anunciantes, várias agências assistindo. Qual que é a recomendação para eles, Carol, assim, nesse momento né, da evolução do Private Sandbox? Você pode explicar um pouquinho para a gente, Carol?
Claro, Isa, a gente tem vários papéis no ecossistema que vão atuar de acordo com cada caso de uso ou API. Então, como eu comentei, a gente está buscando desenvolver tecnologias específicas, né, para um caso de uso específico, e a gente está falando aqui de ads, mas a gente está falando também de não ads, assim como eu dei alguns exemplos anteriormente. Então, na maioria dos casos, por exemplo, quando se trata de topics, flag, attribution, né, que são hoje as propostas para ads APIs, os testes eles vão ser conduzidos pelas empresas de tecnologia de anúncios, as adtechs, por exemplo, que por sua vez vão envolver os clientes finais, anunciantes e publishers, né, para avaliação do resultado e feedback de volta para a comunidade. Então, o Chrome, a nossa equipe, né, fornecerá documentação e orientação ao desenvolvedor para as empresas participantes desses testes iniciais, né, e vão acompanhar o feedback para identificar qualquer ajuste, né, ou quaisquer ajustes que precisem ser feitos, ou até o redesenho da proposta, como no exemplo que eu acabei de mencionar. Então, independentemente do seu papel nesse ecossistema, podem existir tecnologias de Private Sandbox que você pode testar e implementar diretamente ou através dos parceiros que você utiliza. Então, se você tem fornecedores e parceiros de EdTech, por exemplo, MarTech, ou outros serviços de terceiros, você pode e deve perguntar para os seus parceiros como é que eles planejam participar dessa iniciativa. Então, a recomendação seria conversar com o seu time de desenvolvimento para entender como é que essas tecnologias são utilizadas atualmente e provedores de EdTech, né, e outros fornecedores que vocês possuam, para entender melhor as propostas de Private Sandbox e se na sua empresa você deve se aprofundar diretamente de alguma delas ou através de parceiros. Então, essa é a recomendação que o time costuma, né, dar para o ecossistema de uma forma geral. Muito bacana, Carol. E só para contexto, né, pessoal, o Google Ads DV360 acaba se enquadrando aí dentro desses parceiros que a Carol falou. Então, vocês que trabalham diretamente com as nossas soluções, então nós somos aí esses parceiros, essa EdTech que trabalha com vocês, e claro, a gente vai trabalhar junto durante esse processo. E, Carol, para finalizar, eu acho que também é outra pergunta muito frequente que a gente escuta. Você falou, e eu gosto muito, eu vou repetir, sobre o equilíbrio entre funcionalidades e privacidade dos usuários. Eu acho que traduzindo isso, né, para a prática, seria performance da publicidade no fim, né, no fim do dia e essa privacidade dos usuários. Você pode falar um pouco, Carol, do que é esperado em relação à performance dessas novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas? Ou, em outras palavras, as propostas do Sandbox, elas vão ser suficientes para manter essa performance atual da publicidade digital? Carol, como que vocês estão vendo isso? As propostas do Private Sandbox ainda estão em fase de discussão e teste, né, Isa? Então, e essa é a importância da participação de todos, principalmente na fase de testes, né, de todos do ecossistema, porque é exatamente nessa fase onde a gente consegue entender como a privacidade e a funcionalidade se equilibram. Então, esse é um processo iterativo, né, com a indústria, onde a gente sempre visa encontrar esse equilíbrio que eu acabei de colocar, e aí é super importante que a gente tenha, né, essa sustentabilidade da internet aberta, gratuita, como a gente conhece hoje, e que a gente consiga alcançar essas tecnologias que vão trazer esses dois pontos aí para o ecossistema. Então, a gente acredita, né, que a performance de publicidade e privacidade, assim como todos os outros use cases que eu comentei aqui hoje, né, eles não estão em lados opostos. Então, as propostas de Private Sandbox vão muito nesse sentido, né, de conseguir entregar essa funcionalidade, protegendo a privacidade do usuário. Então, é importante ressaltar aqui que cada parceiro, inclusive as EdTechs, né, as MarTechs, mas outras empresas, por exemplo, de fraude, enfim, vão ter a sua própria estratégia na adaptação para o fim dos cookies de terceiros, né? E as alternativas de Private Sandbox, ou as tecnologias que a gente está desenvolvendo com a comunidade, serão parte dessas estratégias, com certeza, né? Então, todos esses sinais e tecnologias poderão ser complementares e igualmente importantes para a preservação da performance, né, protegendo a privacidade. Então, mais uma vez, acho que o que a gente recomenda hoje é estar super perto dos parceiros de tecnologia, das equipes de desenvolvimento de vocês, né, para entender os planos,
de Privacy Sandbox, as propostas, né, os possíveis impactos no seu negócio e participar desses testes, né, com feedback, buscando garantir a sua estratégia para quando o third party cookie não for mais suportado pelo browser. Então, essa é a mensagem. Acho que, mais uma vez, eu reforço a questão de a gente trabalhar em colaboração, né, o ecossistema como um todo, parceiros de tecnologia, anunciantes, agências, enfim, todos os players desse ecossistema, publishers, para garantir que a gente consiga, em conjunto, desenvolver tecnologias que sejam funcionais, né, e, ao mesmo tempo, preserve a privacidade do usuário. Muito legal, Carol. Poxa, eu gostei demais. Eu acho que só para complementar, né, pessoal, trazendo aqui, relembrando um pouquinho do que eu falei no começo, aqui eu representando os produtos de publicidade do Google, como o Google Ads, DV360, esse ponto que a Carol trouxe sobre os sinais do sandbox poderão eventualmente, né, cada edtech vai entender como trabalhar com eles, então estejam perto. Aqui do nosso lado, até mostrei naqueles slides que tinham os bloquinhos, se vocês se lembram, os sinais do sandbox vão ser muito importantes para a estratégia do nosso produto, com certeza, mas eles não vão ser os únicos, né? Não é só o sandbox que vai ser responsável pelo futuro da publicidade. A gente vai olhar para dados próprios, para automação, modelagem, machine learning, para sinais contextuais, sinais geográficos. Então, de novo, não tem uma fórmula única, uma fórmula mágica, e a gente também aqui vai testar e vai precisar muito da ajuda de vocês para testar com a gente todas essas novas tecnologias e essas novas combinações de tecnologia também. Então, assim, pessoal, muita coisa pela frente, futuro aí cheio de desafios, novidades e possibilidades de evolução de novo. E queria agradecer a Carol por ter topado estar aqui com a gente hoje. De novo, Carol, foi muito, muito legal. E aí, Carol, não sei, eu acho que talvez uma recomendação para as pessoas seria o privacysandbox.com, quem quiser saber mais sobre a evolução, seria o melhor recurso para todo mundo? Isso, Isa, lá vocês vão encontrar todas as informações sobre propostas atuais, momento de estágio, né, dentro desse processo de desenvolvimento de novas tecnologias que eu comentei, e também timeline. Mas fico à disposição, time do Chrome, para conversar, caso vocês tenham, enfim, dúvidas, o time está sempre disponível na região, e mais uma vez, o mais importante é a gente conseguir entender, a gente tem alguns desafios pela frente, né, como indústria, e acho que essa colaboração é o ponto principal para que a gente consiga trazer essas novas tecnologias que vão reforçar privacidade e funcionalidade no nosso mercado, na nossa indústria. Então, obrigada mais uma vez pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigadão, Carol. E, pessoal, para finalizar, fica o nosso pedido aqui para vocês compartilharem feedback, o que vocês acharam. É com esse feedback, com essa, né, com essa avaliação que vocês dão que a gente consegue melhorar, que a gente consegue fazer conteúdos mais relevantes. Então, se vocês podem usar esse QR Code, é só abrir a câmera do celular, apontar aqui para a tela e vocês vão responder essa pesquisa super, super rápida e que ajuda a gente ler, a gente olha com muito carinho. Então, meu pedido para vocês é para vocês preencherem isso, tá bom? Que vai ajudar bastante a gente. Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigada pela participação e até a próxima.